Foi. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Estamos A aqui paz do mais Senhor uma Jesus. quinta-feira, né, com a lei, e estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, né, com o Gutierre, com o nosso convidado especial, Muito pastor especial. Jonas, muito especial, né, e está aqui conosco, nos atendeu, né, carinhosamente, né, ele é um rapaz, é um pastor realmente muito ocupado, mas ele se disponibilizou o seu horário para nos atender aqui, para estarmos aqui falando hoje de um tema maravilhoso, um tema que vai muito aos nossos corações, tem a ver comigo também, né, eu sou professor, né, e é sobre educação cristã, né, eu sou Uhum. professor de português e inglês, eu gosto de ela também é professora na área de educação, e o pastor Jonas também é, né, ele tá, também na área de educação, ele é pedagogo, né, na área de pedagogia, e é maravilha isso aí, então hoje vamos falar sobre isso, né, então, mas antes de nós começarmos aqui com oração, como a gente sempre faz, gostaríamos de pedir a vocês que vocês agora vá lá, compartilha lá o vídeo, a live, nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, no Instagram, onde você quiser. Bom dia, Hugo. Paz de Jesus aí do Japão a Minas Gerais, Sete Lagoas. Que Deus abençoe vocês. Né? Vai lá, Hugo, compartilha aí para os irmãos aí em Sete Lagoas, em Minas Gerais, em BH, também em Belo Horizonte. E vocês, irmãos, também aí em Israel, Angola, aí em Moçambique, aonde você estiver aí nos Estados Unidos, aonde você estiver, compartilhe também aí para nós abençoarmos e a pessoa ser abençoada também através dessa live. Antes de falar mais nada, vamos estar falando, deixando o Gutierre falar também a sua Amém. participação. Gutierre, fique à vontade, depois o pastor Amém. Jonas. Pai do Senhor Jesus, estamos começando mais um Lei, mais um live entre irmãos. Muito feliz. Até que fim conseguimos trazer o pastor Jonas. Tá, todas as vezes eu tentava trazer ele aqui, nunca dava certo, mas dessa vez deu. Estou muito alegre, esse sorriso no rosto é natural, mas também expressa um pouco da minha felicidade de ter a presença do pastor Jonas. Todo o tema eu aprendo alguma coisa. Hoje vamos estar aprendendo sobre educação cristã. E o Yukio também tem bastante propriedade para estar falando disso, ele vai estar falando um pouco. E o pastor Jonas, para quem não sabe, o pastor Jonas é pedagogo, ele dá aula de teologia, ele estava falando um pouco aqui do projeto da escola que ele tem lá em Oizumi, então acho que hoje vai ficar bastante bacana. Então nos acompanha, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e nos siga aí no nosso canal, no nosso grupo, amém? Vou voltar aqui para o Yukio. Glória a Deus. Vamos começar primeiro com oração, Hugo. Depois o pastor Jonas ele se apresenta aí com o pessoal. Ele Amém. já engata já no tema Uhum. da mensagem, no tema hoje da live, ok? Amém. Vamos estar orando? Vamos estar orando, então, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta noite, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por essa Deus. mais uma quinta-feira. Tu venhas, Pai amado, fazer presente como tem feito, Pai amado, nas quintas, aqui na Deus. nossa live. Toma em tuas mãos, Pai, abençoa esse tema mais e mais, que usa o pastor Jonas para falar conosco, para que nós, Deus. Pai, Deus no aprendamos nosso e meio. entendamos, Pai amado, quão importante é a Nos educação crescer. cristã na família, na sociedade, em nossa igreja, aonde nós estivermos, ó Pai, que nós viemos aprender esta noite mais e mais de Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Jonas, fique à vontade. Quem é o pastor Jonas? De onde o pastor Jonas está falando? Qual é o seu ministério? O pastor E, Jonas é pai, esposo de... Yuki, deixa eu falar aqui rapidinho antes do Pois não. pastor Jonas. Deixa eu falar. Deixa eu botar aqui. Eu sou maior fã do pastor Jonas. Um dia, o pastor Jonas não sabe disso, mas um dia teve o dia que ele ganhou meu coração. A gente estava na convenção e o pastor Jonas, não sei se ele é secretário, só sei que tem a ata. Tudo que acontece na convenção tem que ficar escrevendo. Quando termina, tem que ler a Uhum. ata, e se todo mundo concorda e todo mundo concordar, aí todo mundo assina e tá. Aí, nesse dia, o pastor Shinji pregou, trouxe uma mensagem. Foram os pastores da convenção que trouxeram uma mensagem nesse dia. Quando terminou, o pastor Jonas ele estava citando tudo aquilo que aconteceu na convenção e ele pegou essa mensagem do pastor Shinji e ele começou a dividir, ele começou a contar o que o pastor Shinji falou na mensagem, dividindo em tópico, mas ele esmiuçou a mensagem. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como que esse homem consegue fazer isso? Foi esse dia que eu me apaixonei por ele. Eu falei, não, eu sou fã do pastor Jonas, não pode ser. Como que ele consegue interpretar, entender? Eu fico prestando atenção.
mas eu não consegui dividir a mensagem de como foi muito fácil depois eu entender a mensagem, depois que o senhor fez essa divisão da mensagem. Depois que eu ouvi a ata, eu falei, nossa, olha, eu fiquei admirado com o senhor. Eu É sou que tem seu que fã, escrever, pastor. tem que escrever muito rápido ali, né? Você tá muito em cima da Hum, hora ali e no final já tem que ler, porque é a regra, é a lei. é, Mas, ô, Gutierrez, você é muito simpático. Muito obrigado, viu? amém. Deixa Por eu me voltar aqui. receber com essa, com toda essa graça que você tem, né? Esse Amém. carinho. Muito obrigado. E também, né, nessa última convenção, passamos um tempo juntos lá, Uhum, batemos um uhum, papo lá na sala. Foi muito sim. legal. E o Kio, que já conheço há alguns anos, né, Kio? Eu não vou relembrar quantos anos que foram, não, que a gente se conheceu. Lá para É, trás. lá nos idos, inícios dos anos 2000, e éramos Exatamente. bem mais jovens, mas graças a Deus que vejo que o Senhor tem sido bom, né, com É, todos nós, né, também os nossos amigos também, né, desde aquela época para cá, muito bom, né, éramos jovens e depois disso, né, casamos, formamos família e estamos aí Uhum, firmes servindo ao Senhor. E verdade. também o Cleverson, que não pôde estar aqui hoje, uhum, né, mas foi bastante gentil também no contato, e uma sim. pena, né, está trabalhando e não pôde estar. Muito Uhum, obrigado, pessoal, por me receber aqui no Lei Live Entre Irmãos, e a gente vai, espero que possamos ser úteis aí nesse bate-papo. Até falei, vamos deixar um pouco as formalidades de lado e vamos uhum, mais, né, no bate-papo, falar do que a Bíblia fala, das nossas experiências, né, uhum. e tomara que sejamos úteis aí, beleza? Amém. Com certeza Amém. será. O tema hoje é sobre educação cristã, né? O senhor que escolheu esse tema, e por que o senhor escolheu esse tema? O que pode trazer de benefício à igreja do Senhor hoje em dia, Pastor Jonas? Eu escolhi esse tema porque é um dos temas que sempre gostei, Uhum, até antes de trabalhar como pedagogo, e na igreja também sempre trabalhei, só que antes de eu trabalhar, eu fui trabalhado, né? Hoje sou eu quem aplico, hoje sou eu quem ajudo a instruir, mas alguém me instruiu, alguém me ensinou, alguém foi paciente comigo, alguém se esmerou para dar o melhor do que tinha, do seu entendimento, e passar para mim. E eu reconheço que isso fez uma grande diferença na minha vida. E isso me abençoou. Esse entendimento que eu recebi através do estudo da Bíblia, seminário teológico, depois a universidade, e escola dominical, culto de ensino, todo esse trabalho de ensino que a igreja faz, que as escolas fazem, no caso aqui a gente está falando mais da educação cristã, os seminários teológicos fazem, eles moldam a vida de uma pessoa que só traz benefício. Ninguém Uhum, perde ao ler um livro, ninguém vai perder nada ao ler um livro. Só uhum, se for ler um livro que está ensinando coisa errada, né? Mas para você uhum, achar um livro que está ensinando coisa errada, você tem que procurar muito. A maioria dos livros vão falar coisas boas. Ninguém perde nada em estudar, em fazer um curso, seja um curso de 3 meses, um curso de um ano, uma faculdade, ou aqui no Japão um semongaku, concluir o Koukou, né, o ensino médio. Ninguém uhum, perde com essas coisas. O ensino é algo que só te abençoa. E na Bíblia tem muito ensinamento que vem por causa da história de Israel, né? Esse cuidado com ensinar. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ensina a criança, ensina o jovem, ensina, está sempre falando em ensinar. Então a Bíblia, uhum, ela dá muito valor ao ensino. Eu vou colocar um versículo aqui, que é uhum, o versículo que está escrito em Mateus, no capítulo 28, e no versículo 19. Jesus fala assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Geralmente a gente ouve muito o ide e pregai, que é o outro uhum, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o ide e ensinai quase nunca se fala. Só que o ide e pregai, ele é tão importante quanto o ide e ensinai. Porque depois que você prega para alguém, que você evangeliza, que você entrega um panfleto, que você prega, né, no culto de domingo e alguém vai e se converte, o que você vai fazer com essa pessoa depois que ela se converteu? uhum, Qual vai ser o processo, né? Que cristão ela será? Que crente ela será? Isso tudo vai depender do ide e ensinai.
dos ensinamentos que virão depois, né, nos meses e nos anos que se seguem. Foi por isso que o que eu sugeri, tá? Não vou dizer que eu escolhi, eu sugeri o tema e vocês deram ok. Uma ótima sugestão, na verdade, né? Pastor, isso é de Deus, pastor, porque eu estava tendo uma discussão não, na verdade eu estava tendo uma crise emocional. Eu fui conversar com o pastor, né, sobre essa situação, e ele chegou e falou para mim: Gutierre, é tão importante a gente ganhar alma, mas também é importante a gente segurar essas almas dentro da igreja, né? E eu falei, ele falou, às vezes o ensinar, o fortalecer os que estão dentro de casa é um trabalho muito nobre, né? E isso me confortou, me consolou tanto, né? Isso me consolou tanto. A nossa irmã Sara, ela deixou um comentário aqui, pastor. Eu também me tornei fã do pastor Jonas, só de ouvir as coisas boas que o Gutierre fala dele. Muito inteligente e sábio. Parabéns, pastor. Deus continue te usando hoje e sempre. Minha irmã é testemunha. Muito obrigado, Sara. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Gutierre. Amém. Irmã Tô Thelma. feliz. Irmã Thelma Suzuki também, hoje ela chegou e ontem eu falei com ela que o senhor ia participar. Ela, o pastor Jonas, então eu vou assistir. Então ela realmente, ela está aqui online aqui, deixou um pai do Senhor aqui para o A senhor. paz do Senhor, irmã Thelma. Deus abençoe. Tem a nossa irmã, Joana Joares, pai do Senhor. E, gente, vai interagindo aqui conosco, deixe sua pergunta. Você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa para estar falando com o pastor Jonas, deixa uma mensagem aqui que vamos estar lendo no decorrer dessa live. Amém? E o Kio, por favor. Esse tema de educação cristã realmente é um tema que foi sugerido muito bem escolhido, né? E é um tema que hoje em dia é muito importante dentro dos lares. Eu vejo que aqui no Japão tem muitas crianças que os pais colocam em escola japonesa, das quais a escola japonesa ela traz uma cultura bem forte, né, do shintoísmo e do budismo para a vida das crianças. E muitas vezes, se os pais não tiverem uma educação cristã dentro do lar, ou até mesmo dentro da igreja, que as crianças não frequentem a escola dominical, ou o pai não ensine os filhos, né, como o senhor mencionou agora há pouco, as crianças o caminho que devem andar, e não ensinar o que é o correto, elas acabam se desviando, né, do caminho, né? E acaba se confundindo até mesmo a mente dela, que fica confusa, não sabendo nem entendendo quem é o Deus, né? E ela serve o verdadeiro Deus. O que você fala sobre isso, né? O que você sugeriria, o que você diria para os pais que estão no Japão, não só no Japão, outros países também, né? Que tem outras culturas, das quais colocam as crianças, essas crianças crescem na escola japonesa, ou na escola do país que ela está, aprendendo a cultura na íntegra, né? E muitas vezes países são países que não são cristãos, e pode influenciá-las. O que você diria para os pais? E uma coisa que eu falei com o Gutierre quando a gente estava conversando é que eu gostaria de falar bastante sobre a nossa realidade aqui, né? Uhum. De quem mora no Japão, quem mora no Brasil, e não nos prender tanto às questões históricas, né? A gente poderia trazer as questões históricas da educação, educação em Israel, Sim, mas a sim. gente não tem tantas horas, porque existem cursos, aulas específicas para isso. Uhum. Gostaria de procurar a gente falar mais assim da nossa realidade, né? Eu sou pai de 2 crianças e sou crente cristão desde a adolescência, então eu sei a diferença que faz você dar ouvidos ao ensinamento da Bíblia e a diferença que faz daqueles que negam a Bíblia ou negam os valores. Você vai ver que lá na frente os caminhos, eles ficam bem definidos, né? O caminho que prospera, o caminho que não prospera, o caminho que é abençoado, o caminho que fica mais na luta, né? Então, o que eu peguei para mim foi essa questão de você ter um evangelho, por isso que até o tema é o evangelho e a educação cristã, que o evangelho é quem vai fazer a diferença nas nossas vidas. Todos nós temos o anseio de crescer, de prosperar. Tudo que a gente faz, a gente quer prosperar. Se você estiver carpindo o terreno da sua casa, você imagina que no final vai estar tudo limpo. Isso é prosperar, certo? Ninguém começa a carpir e fala, não sei que dia que isso vai acabar. Todos nós temos um plano de fechar ciclos, né? Eu vou começar a carpir o terreno, ele vai acabar de carpir, o terreno vai estar limpo, eu vou descansar por um tempo, lá na frente eu vou ter que carpir de novo. Então são ciclos que nós vamos abrindo e fechando. A vida
dos seres humanos também são feitas de ciclos. Nós temos o primeiro período da infância, e você tem a primeira infância, a segunda infância, e aí já tem ali que nós chamamos da pré-adolescência. Cada ciclo ele é muito específico, né, nas suas necessidades, desde uma necessidade afetiva, de você ter o carinho do pai, da mãe, o pai e a mãe presente, as necessidades biológicas, que você tem que se alimentar, tem que tomar banho, tem que ir no médico, tem que escovar os dentes, temos as necessidades biológicas, e tem a necessidade social também, que é a necessidade de ter amigo, de ir para a escola, de ter um professor, uma professora, de saber que o sinal vermelho você tem que parar, o sinal verde você tem que avançar. Só que tem uma área que a escola comum, a escola secular, ela não pega, ela não abrange, que é a área espiritual. E é aí que a educação cristã entra, né? Porque para os pedagogos, educadores, nós somos seres da sociedade, né? Nós somos seres vivos e da sociedade, um animal da Uhum. sociedade. É isso que eles dizem que nós somos. Uhum. Eles nunca vão entrar na parte espiritual. No máximo que eles entram é na parte psicológica, né? De Uhum. dizer, segundo a psicologia, isso, aquilo, hoje em dia a neurociência está muito forte, o Uhum. teu cérebro trabalha assim, então por isso você é desse jeito. Nós não desprezamos a ciência, mas existe uma área que a escola comum nunca vai entrar, que é a área espiritual. E é aí que a educação cristã, ou seja, uma educação pautada nos valores da Bíblia, vão trazer a diferença, né? Esses valores vão trazer a diferença para a vida dessa criança, né, que tem o pai e a mãe cristã. Então, o primeiro conselho que eu dou, não estou aqui para dar conselhos, estou aqui para dizer o que a Bíblia fala, mas a primeira coisa que a Bíblia ensina é que o pai e a mãe têm que realmente ter esse compromisso, né, Uhum. de passar para o seu filho, para a sua filha, o conhecimento de Deus, uma vivência de Deus, os valores de Deus, porque a escola não vai passar isso para ela, né? Ela não vai aprender isso na sociedade. Começa com o pai e com a mãe. Então, esse é o primeiro tópico. Eu não quero falar muito, assim, monopolizar a fala. Vamos girar e a gente vai batendo papo, tá? Amém. Amém. E uma vez, pastor, eu estava fazendo um trabalho para um rapaz, ele eu posso, né, que falar um pouquinho, né? Tá, eu tava fazendo um trabalho para um rapaz que ele como que é mesmo? Bangladesh. E o filho dele é pequenininho, devia ter uns 4 anos, o filho dele, 4 anos, 5 anos. E o menino era inteligente, mas inteligente. Esse rapaz da Bangladesh, ele falava 7 línguas, uma delas é português. Ele falou que ele, na campanha de eleição do Lula, ele sentou na mesa com o Lula. E ele falou que até olhou, fez até uma brincadeira. Ele olhou a mão do Lula, viu que tinha um dedo a menos e falou: esse vai roubar menos. E falou: e esse foi o que mais roubou, né? Fez até essa brincadeira. E o filho dele chegou, começou a estudar na escola japonesa. E eu trabalhando lá no escritório dele, o filhinho dele correndo, aí o filhinho dele chegou e falou assim: Allah não é Deus. Allah wa kami sama janai. Allah não existe, Allah não existe. E o pai ficou bravo, mas o pai ficou furioso. O pai ficou furioso mesmo. E a mãe dele veio, e a mãe dele chegou e falou: cala a boca, não fala essas coisas não. Allah é Deus sim. Aí ele olhou para mim e perguntou, né? Allah existe? Eu olhei para ele assim, aí eu não vou falar aqui, não vou falar aqui não, né? Lá dentro eu falei, olha, Allah existe, e Allah é Deus, então acredita naquilo que seu pai estava falando. E eu vi que quando eu estava aqui no Japão, eu sempre pensava que aprendi aquilo que a escola ensina, né? E eu entendia o que era Deus através dos meus pais, né? Minha mãe sempre foi afinco na igreja, e acredito, e por isso eu sempre tive essa crença em Deus muito forte, né? Os pais que não são cristãos, ou os pais que são cristãos, mas não são afinco na obra, que não estão ali. Como eles fazem para educar o filho? Porque eu vejo que esse problema de falar que Jesus Cristo é Deus, que existe um Salvador, não está só na nossa religião, está em nas demais religiões também, que os ensinos secular atrapalha, né? Como a gente fazer para ensinar nosso filho essa existência de Deus, essa educação, fazendo eles acreditar
que realmente a Bíblia é verdadeira, porque parece que a escola ensina algo todo ao contrário, né, do que aquilo que a gente tem ensinado, né? Será que o senhor tem Sim, alguma coisa, a Bíblia fala alguma sim, coisa sobre isso? sim, e as religiões monoteístas, elas são mais fortes, né? Você citou o caso Uhum, do Bangladesh, eu também convivo com uhum, pessoas do Bangladesh, e eles também, eles falam do mesmo jeito que nós falamos, né? Graças a Deus, eles falam graças a Allah. Nós falamos se uhum, Deus quiser, eles falam se Allah quiser. uhum, Oxalá. Então, isso, as religiões monoteístas são fortes. E uma coisa que todo pai e mãe vai passar, né, quando o filho começa a chegar ali na quarta série, na quinta série, quarto ano, quinto ano, ele começa a passar, começa a receber as aulas, principalmente as aulas de ciências, e vão dizer que os seres humanos vieram do Big Bang, né, o universo veio da explosão do uhum, Big Bang, e que os seres humanos vieram daí de um processo de evolução, e até passando lá pelo macaco e chegando até a gente. uhum, Minha filha já pegou um pouquinho dessa aula, e quando ela chegou em casa, eu todos os dias faço a prática, né? Como foi seu dia na escola? Né? Eu sei, eu entendo a realidade do Japão, uhum, de um pai e de uma mãe que precisa trabalhar até tarde. Eu entendo, muitas vezes precisa fazer zangueu até 8, 9, 10 da noite. Os filhos muitas vezes não têm esse contato com o pai, com a mãe, né? Acaba vendo pouco. Então, eu entendo. Porém, se faz necessário, né? Se faz necessário fazer essa pergunta, se interessar uhum, pelo filho. Como foi seu dia na escola? Né? O que você estudou hoje? E é aí, é nessa conversa, nessa relação de confiança dos pais com os filhos, que você vai ter a oportunidade de saber quais são os desafios que o seu filho está enfrentando. uhum, Então, cada coisinha que aparecer, você então vai poder ir ensinando. Olha, a Bíblia fala isso. Olha, filho, filha, não tem problema. Na escola vão dizer isso. Só que na escola eles não conhecem, eles não vão falar de Deus, né? Eles não vão usar a Bíblia. E aí você vai ensinando. Nós temos que ensinar para os nossos filhos como que a sociedade funciona, né, que tem um prefeito, que tem um governador, que uhum, tem um presidente, que tem os impostos. A gente ensina as coisas do dia a dia, o que é uma empresa para uma criança de 9, 10 anos, o que é uma empresa, o que é relação patrão-empregado. Nós vamos ensinando as coisas da sociedade, e quando isso chega, toca no que é divino, a escola para, a gente continua falando do que é divino. Então, pai e mãe que está ouvindo, né, pare para conversar com o seu filho, né, fale com uhum, ele todos os dias, uhum, pelo menos um dos pais, né, pergunta como foi seu dia na escola. Né? Eu sempre pergunto para minha filha assim, aconteceu alguma coisa chata hoje? Porque eu quero saber se está tendo algum uhum, problema, né, se está sofrendo algum bullying, e graças a Deus até hoje não aconteceu, mas e se uhum, acontecer, né? E na verdade aconteceu uma vez, eu fui lá na escola, conversei, problema resolvido. Mas se não uhum, fosse uma conversa, uma relação, né, de confiança, de uma troca, às vezes poderia ter sido difícil. Muitas vezes o filho, a filha não entende, justamente por não ter essa ponte de comunicação, né? Sente vergonha, sente medo, né? Uma coisa que um pai e uma mãe também não é bom fazer é só responder porque sim. Filho, você não vai fazer tal coisa. Por uhum, quê? Porque é pecado. Mas por que é pecado? Porque sim. Né? Então eu uhum, entendo que nessa hora, dependendo, né, pode ser que a pessoa não tenha uma base para explicar teologicamente, filosoficamente, quais são os conceitos mais profundos, mas pelo menos um mínimo de raciocínio lógico, né? Aquele uhum, filho ele quer entender o porquê. E sabe uhum, qual é um problema que a gente tem vivido nos nossos dias? Problema porque cada geração tem seu problema. uhum, É que hoje, quando você não dá uma resposta satisfatória para uma criança ou para adolescente, um jovem, ele vai jogar no Google. uhum, E quando ele jogar no Google, só Deus sabe o que vai aparecer lá para ele, uhum, né? Então é melhor que ele tenha as respostas dentro de casa, com o pai e com a mãe, né? Tabus também. Sobre isso não se fala. Meu Deus do céu, onde já se viu você pensar uma coisa dessa? Né? Então o filho ele vai se distanciar, vai ficar com medo, e aquilo que é tabu dentro de casa, que ele não fala dentro de casa, ele vai ver em outro lugar.
Então, nós devemos ter essa base educacional, né, de educação cristã, de saber que Jesus e a Bíblia falam exatamente sobre tudo. Pode ver que todas as vezes que foram fazer alguma pergunta para Jesus, e muitas vezes as perguntas eram mal intencionadas, Jesus nunca fugiu da resposta. Só teve uma vez que eles perguntaram para ele uma coisa, ele devolveu em forma de pergunta. E aí os caras disseram, a gente não sabe, na verdade eles não queriam se queimar. Aí Jesus falou, então também não vou responder. Mas todas as vezes Jesus ele respondeu, né? E na boa parte das vezes só entendia quem queria entender. Os discípulos queriam entender, então eles entendiam. Os fariseus não queriam entender, então por isso nunca entenderam, até mataram Jesus, né? Pelas mãos dos romanos, mas foram eles quem julgaram. Então, nós não devemos fugir da pergunta, não devemos fugir do assunto e devemos criar uma ponte de confiança, né, com os nossos filhos, para que essa ponte de comunicação sempre esteja aberta, né? Questão do telefone, o filho fica muito no telefone, toda hora, às vezes para o pai é até um descanso, né? Deixa no telefone, que aí eu vou poder aqui fazer minha janta, vou poder fazer o que eu preciso fazer, e o filho tá lá. Depois come, escova o dente e vai dormir. Não tem um diálogo. Isso daí, acontecendo diariamente, né, com muita frequência, isso daí vai causar um afastamento dos corações. E uma das coisas do Evangelho, já para encerrar essa resposta, uma das coisas do Evangelho que o Antigo Testamento ele termina com uma promessa, né, falando que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Né? Então nós vivemos numa época onde é bastante necessário cuidar, cultivar o coração dos filhos e é mais os pais mesmo quem cultiva, viu? Às vezes eu já vi pai, não sei se vocês já viram, mas já vi pai falar assim, meu filho nem se preocupa comigo, meu filho nem quer saber de mim. Ora, mas na Bíblia diz que são os pais quem tesouram para os filhos, né? E não os filhos aos pais. Será que uma criança de 10 anos, de 15 anos vai ter que ter essa consciência de que ela tem que manter um contato, um relacionamento? Ou o pai, a mãe, né, que são adultos, é quem sabe, né, o que deve e o que não deve fazer. Então, deixa essa dica, porque a própria Bíblia deixa essa dica, né? Que nós mantenhamos o nosso coração muito próximos ao coração dos nossos filhos. Desculpa, viu? As falas muito longas. Eu gosto. Realmente é interessante isso mesmo, né? Que o pastor tem falado, que disse agora. E o Thiago mencionou sobre o menininho lá, o filho do Bangladesh, né? Que ele falou que Allah não existe. Eu não sei se vocês sabem, né? Allah em árabe, quando a gente fala do nosso Deus, também se fala Allah, né? Às vezes eu não sabia dessa questão. Eu achava que Allah fosse o Allah, o Deus deles, mas o nosso Deus também se pronuncia Allah. Né? E quando se prega o evangelho em árabe, eles falam Allah. Né? Só que eles para serem mais específicos, como o japonês, eles colocam isso sama, né? Isso Cristo, né? Isso Cristo para identificar, né? Que ele é o Cristo Salvador, porque como no Japão tem muitos deuses, né? Ele acaba trazendo assim esse ponto de oração na mente das pessoas. Quem é esse Deus? Né, que está falando. Então, a gente, quando fala de Jesus no Japão, outros países tem que ser bem específico, né? No caso, no árabe também é assim, né? Mas Allah também se pronuncia como nosso Deus. Mas, voltando agora à questão da educação cristã, isso me fez lembrar também, minha esposa, antes de nós entrarmos aqui, nós estávamos conversando, né? Os irmãos não sabem, que estão aí nos assistindo, e ela também ela faz a parte da área da educação cristã. Ela é professora, né, de Bíblia, né, cristã, em escola japonesa aqui, cristãs. Né, e é uma organização muito forte aqui no Japão. E ela morava, na verdade, em Yokohama, morou 6 anos em Yokohama. E Deus trouxe ela para o Japão para fazer. Aqui ela fez faculdade de letras lá na América de inglês e japonês, porque ela tinha toda a intenção de morar no Japão. Ela ama o Japão para vir para o Japão pregar o evangelho, praticar a educação cristã. Então ela se tornou professora para vir
para o Japão para pregar o evangelho. E ela veio, ficou aqui um ano em Hokkaido, né, quando ela fez esse curso, voltou para a América. Depois Deus levou um casal de japoneses lá para a igreja dela, lá em Utah, e perguntou para ela se ela queria ser professora aqui em Yokohama. Ela aceitou na hora, mas ela falou assim: deixa eu falar com meu pai e minha mãe, se eles permitem. E o pai dela falou assim, né? Quem sou eu para impedir a obra de Deus na sua vida, né? Deus quer que você vá, eu te abençoo. E ela veio e ela ama o Japão, ela vive a cultura na íntegra, ela gosta, né, da cultura japonesa. E ela veio para Yokohama e aqui ensinou a Bíblia, ensinou tudo. E só que não era uma escola cristã, mas ela ensinava a palavra de Deus e muitas crianças foram alcançadas pelo Evangelho. Mas Deus fechou as portas para ela, né? Deus fechou as portas para ela nas escolas, ela mandou o currículo para o Japão inteiro. As portas se fecharam por 2 meses. E ela orando a Deus, ela falando: Deus, o que tu queres que eu faça daqui para frente? Eu não estou entendendo, né? E nisso Deus abriu a porta para ela aqui em Hamamatsu, né? Nessa igreja, nessa escola cristã aqui da Christopher, aqui em Mikatabara. E ela veio aqui, ela começou a ensinar a Bíblia. E Deus fez um reboliço na vida dela ali. E Deus usou ela de uma forma tão gloriosa. Eu não posso falar por menores aqui, em detalhes, porque Deus usou ela para tirar o diretor e um professor líder da escola, que ele era contra o evangelho. Ele estava infiltrado dentro da escola, desfazendo toda a obra cristã dos professores, influenciando os alunos dentro da escola. Isso é muito grave. E Deus usou ela de uma forma assim gloriosa, de uma forma assim que ela começou a fazer um dossiê para provar quão anticristo eles eram. Tudo que ela falava para o diretor, ele apoiava o professor líder a fazer o que ele fazia. Eu não posso dizer aqui porque é a coisa mais interna deles lá, mas ela trouxe um dossiê tudinho e ela foi e conseguiu depois trazer à tona e conseguiu tirar esse diretor, esse professor daquela escola, e a escola começou a funcionar. Deus colocou um diretor cristão e um professor líder cristão também. Então Deus usou ela ali, porque ela estava pregando o evangelho, dando uma educação cristã para os japoneses, né, que os pais não são cristãos, e isso influenciou muito o coração deles. Eu estava falando aqui agora há pouco que a professora que hoje está no lugar dela, que ela foi transferida para outra escola, também cristã, as crianças começaram a falar de Deus. Ela falou: quem te ensinou isso? Essa palavra de Deus. Ela falou: a tia Nadine, né, a professora Nadine. Quem é essa Nadine, né? Então você vê que ela deixou um legado, e hoje ela é ensinada a Bíblia também, ela tem culto de manhã, ela faz culto, oração. Então isso é muito bonito. Agora, eu vejo isso, né, também é importante, né, como a minha igreja tem uma igreja internacional, tem muitos americanos de outros países também, que vieram ao Japão para fazer missão, mas eles têm estratégias de ser professores, e tem muitos lá americanos que são professores japoneses também, escolas seculares no Japão. É interessante que a gente sempre ora para Deus abençoar e dar sabedoria a esses professores, né, para que eles possam, Deus usar eles lá e possa ser um canal de bênção para essas vidas lá que estão lá, né, para influenciar os japoneses, que possa trazer uma educação cristã para dentro da casa, dos lares de muitos pais, como tem acontecido, né, que tem pais que estão indo para a igreja por causa dos filhos, né. Então, eu sei que o pastor, ele é pedagogo, né, e decidiu, né, entrar para esse caminho, né, porque eu acredito que o pastor viu uma visão muito além, né, de somente estar no Japão, trabalhar em uma fábrica, né, mas você decidiu fazer isso. Agora a pergunta é, pastor, por que o pastor decidiu esse caminho, né? Mas pelo evangelho, para que você ministrasse no seu lar, ou também para que você trouxesse essa educação cristã para a sociedade onde você vive? Qual foi o interesse? Yuki, tem uma outra pergunta, pastor Jonas. Depois que o senhor responder essa, responde a do Pedro Peixoto, que ele deixou o que a Bíblia fala sobre o crente escutar a música secular, né? Se eu puder responder isso depois, o negado de massa. Quero dar uma paz do Senhor ao pastor Rodrigo Rinaldi, Pai do Senhor Jesus, toda semana ele está nos acompanhando. O pastor Massal Takayama, Pai do Senhor, pastor Massal, manda um abraço para a pastora Rosélia. E o portador Evangelho também, a paz do Senhor Jesus. Então, pastor, por favor, responda a pergunta do Yukio e a do Pedro Peixoto também. Tá, por que eu entrei aqui na questão da pedagogia?
É porque é o trabalho que mais paga bem é ser professor, né? Não duvido. O mais bem remunerado, esse negócio de TI, tecnologia, não tá pagando nada, Tá viu? pagando O nada. melhor salário que tem é ser professor. Fazendo uma brincadeira, quebrar o gelo. Sim. Eu fiz porque eu já atuava no seminário teológico e eu quis melhorar a minha atuação dentro do nosso seminário teológico, né? Quem quiser conhecer, depois, se vocês deixarem, eu Uhum. apresento. Em nome de Jesus. E aí, então, resolvi fazer o curso de pedagogia, só que uma vez que estava dentro do curso, porque a gente começa, muitas vezes, uma faculdade com um objetivo e conforme vai cursando, tem gente que até troca o objetivo, né? Troca até o curso. Uhum. E eu vi que do que eu tinha imaginado, que eu usaria só para o seminário, que ali abria uma porta, uma dimensão para também fazer outros trabalhos, né? Porque a pedagogia, enfim, vai para pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, você tem várias formas de aplicar a pedagogia. Na verdade, a pedagogia é o estudo da epistemologia, e é aqui que eu gostei, né? Que é como se dá o conhecimento, né? Como se dá a episteme. Como que naquele ser, né, tão pequenininho na barriga da mãe, o seu Uhum. desenvolvimento ali na barriga da mãe, aquele ser quando nasce, como que ele vai aprender, né? Então isso que me maravilhou, como aprender, e foi bem na fase que minha primeira filha, né, nasceu, e tudo aquilo que eu fui vendo na faculdade, eu ia identificando na convivência com ela, e então eu fiz uma prática maravilhosa, porque foi bem no tempo que eu estudava, eu também ia tendo a prática com ela, e comecei então, meus olhos se abriram para muitas outras coisas que só dentro da educação religiosa, e aí eu quero fazer uma pequena distinção entre a educação cristã e a educação religiosa. Porque a educação religiosa, cada religião vai ensinar a sua, né? Então, quem é católico vai ensinar baseado no catolicismo. Quem é batista vai ensinar nos padrões batistas. Quem é pentecostal vai ensinar nos padrões pentecostais. E a educação cristã, ela procura focar o evangelho, né? Por isso que é o nosso tema, evangelho, a vida com Cristo, os ensinamentos de Cristo, o plano da salvação, e que esse plano da salvação, muitas vezes, ele acaba ficando preso somente dentro de dos salvos, digamos assim, dentro do arraial já cristão, né? Uhum. E até eu comentei com o Gutierre que quando a escola bíblica dominical ela nasceu, o inventor dela, que foi na Inglaterra, Uhum. o projeto dele é que foi em 1780, se me falha a memória. O projeto dele é que estava tendo fome naquela época na Inglaterra, as crianças estavam ficando à mercê na rua, trabalhavam em fábricas, não tinha esse de direito trabalhista na época, já existiam as máquinas, né, fábricas do jeito que é hoje, trabalhavam 12, 14 horas, crianças. E muitas delas estavam ficando nas ruas, né, e indo para a criminalidade. Então ele resolveu fazer uma escola aos domingos, para essas crianças que ficavam soltas ali na rua, na praça, cometendo crimes, pudessem ter um local para aprender sobre Deus. E foi assim que nasceu a escola dominical, né? Uhum. Então foi um trabalho feito de um cristão voltado para abranger um público. Uhum. E, segundo consta na história, decorrido alguns anos, houve uma grande melhora social naquela cidade. Aqueles jovens, aquelas crianças, Uhum. adolescentes, saíram das ruas e pararam de cometer crimes. Uhum. Então, seria bom, né, que as nossas escolas dominicais Uhum. tivessem um espaço, né, de trazer pessoas de fora para conhecer, né, conhecer Cristo e através da educação. A educação é um meio para isso. Então, de um ano para cá, a gente somou aqui o trabalho da minha esposa, a Amy, que é graduada em psicologia e faculdade japonesa, somou ao meu trabalho, pedagogia, faculdade brasileira, fizemos então uma escola
para reforço escolar e também ensino da língua portuguesa. E também curso de língua japonesa e tal. Então, nós não passamos o ensino religioso, né? Aqui é uma escola confessional, onde vamos passar um ensino religioso. Não, isso nós fazemos no seminário teológico. Porém, na convivência com as pessoas no dia a dia, igual o fundador da escola dominical, ele abriu visando alcançar as pessoas, nós também temos essa oportunidade de estar convivendo com pessoas que precisam conhecer, né, o Evangelho, precisam conhecer de Jesus Cristo. E os próprios valores que hoje são seguidos na sociedade são pautados nos valores dos judeus e dos cristãos. Então, toda vez que você ensina um valor, você não precisa dizer, ó, tá aqui a placa da nossa igreja, o nosso nome e tal, não precisa ir lá carimbar e, né, para demarcar terreno. Não, se você passar o valor, a pessoa com quem você convive vai notar que tem uma diferença. Por que aquele professor é diferente? Por que aquela professora é diferente? Por que esse rapaz que trabalha aqui comigo do meu lado na fábrica, por que ele tem uma alegria diferente, tem um jeito de ver a vida diferente? O fruto do Espírito em nós vai fazer a diferença. Então, eu acho que qualquer talento que nós tenhamos, e o Kio, o Gutierre, o Cleverson, os amigos que estão nos ouvindo, qualquer talento que você tiver, que você puder levar para fora, né, das quatro paredes, o fruto do Espírito na sua vida vai semear, né, vai colocar sementes nos corações de muitas pessoas que precisam conhecer, né? Então, esse é um dos pontos que hoje, né, nós estamos atuando nesse campo, né, da educação junto com a escola. A escola teológica, então, passa a ser um trabalho voltado para a formação de líderes, né, formação de crentes que vão liderar departamentos, que vão ser obreiros, vão ser pastores, vão ser missionários, que vão ter ali um curso. No nosso curso aqui, no caso, temos 30 matérias, e essas 30 matérias abrangem a teologia bíblica, onde vamos estudar a Bíblia, e também a questão sistemática, que são assuntos em volta, em torno, né, do texto bíblico. Algumas vezes assuntos técnicos, tal, e isso vai dar uma segurança maior para essa liderança. Aqui no Japão, um pastor só se torna pastor se ele tiver feito lá o curso de teologia. Nosso costume brasileiro, até pela necessidade da realidade do Brasil, isso não foi obrigatório por muito tempo. Hoje em dia, algumas convenções, algumas igrejas já estão colocando isso como regra. Para ser pastor, tem que ser formado em teologia. Eu sou dessa opinião, que respeito, né, quem teve um trajeto diferente, tudo bem. Mas eu sou dessa opinião, se você vai num dentista, você quer ver o Chicaco, né? Você quer ver o certificado dele lá na parede, né? Então, o ensinar a Bíblia também requer que você tenha conhecimento, né, sobre a Bíblia. Então, o que às vezes acontece, vamos supor, se um pastor ou um líder, ele não tem tanto conhecimento na parte teológica, mas às vezes tem um presbítero, tem um diácono, tem um irmão que é mais dado a essa parte do estudo. Muitas vezes ele passa a escola dominical para esse irmão, para essa irmã, para esse outro obreiro, da parte do estudo, porque tem a questão didática, e o que também é professor sabe disso. Tem uma didática certa para você passar cada assunto, tem uma didática certa para cada local, para cada ambiente. O que muitas vezes acontece pela nossa raiz brasileira, e até hoje, se não me falha a memória, 52% dos brasileiros não concluíram o ensino médio, dos jovens adultos. Dos jovens adultos, 52%. É um número muito alto. Eu estou ajudando, estou somando. Que não Estou somando concluiu. para isso que não Nós vamos concluiu. corrigir isso. Vamos corrigir isso, Gutierrez. Inclusive, Então, o senhor poderia até alto. falar um pouco depois, né, pastor? Sobre o projeto que o senhor está fazendo. No final a gente fala. Combinado. Então, para essa população, ter um pastor que também não fez teologia e tal, e ainda vai, né? Mas como nós estamos aqui no Japão, e 99%, mais de 99% da população é alfabetizada, né?
nós estamos lidando com um povo muito escolarizado. Então, não dá para você chegar só num japonês do mesmo jeito que você chega num brasileiro, né? Muitas vezes o brasileiro, você chega, faz aquele culto pentecostal, do reteté, fala língua estranha, o cara se converte. Ele nem lembra o que foi pregado, mas ele sabe que ele sentiu algo gostoso, né? E ele sai com aquela sensação de que algo maravilhoso aconteceu e ele se converte. E tudo bem, mas geralmente o japonês ele quer entender a história, né? Eu já tive a oportunidade de discipular uma japonesa, e ela vinha para o discipulado e trazia um livro dessa grossura, de filosofia, né? E se eu não tivesse passado pela faculdade e tivesse tido contato com esses filósofos, dos quais eu li, e eu gosto de filosofia, e alguns deles ateus, né? E quando ela me mostrou o livro, ela falou, isso aqui. Tudo bem, vamos conversar. E eu pude falar para ela, um para um, de cada filósofo que ela apontou, nós pudemos debater a ideia, e eu coloquei o evangelho como sendo superior. E isso foi suficiente, né? Isso foi bom. Agora, se ela chegasse com um livro desse, eu dissesse, eu não sei de nada disso, vamos só para a Bíblia, pode ser que causaria se você não sabe disso, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala, posso tentar achar referência aqui depois, mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, que ele sabia estar entre os simples, e ele sabia estar entre os experimentados. Tem Filipenses, se não me engano. Se vocês acharem, seria bom a gente pôr. E, uma vez estando entre os experimentados, ele falaria de igual para igual com os experimentados. Mas, o que faria a diferença seria o poder de Deus. Então ele fala, eu não vou com palavras de persuasão humana, tem o poder do evangelho. E uma vez que está falando com o simples, ele vai poder falar com o simples também, sobre o poder do evangelho. Então, eu acho que aqui para nós no Japão, esse é um desafio muito válido, que nós estamos numa sociedade altamente escolarizada, que valoriza muito a educação, e eles querem entender ponto a ponto. E é direito deles entenderem ponto a ponto. Então, por isso, eu li no início aqui da nossa conversa, onde o próprio Senhor Jesus falou, ide e ensinai todas as nações. Ide e ensinai. Então, nós precisamos valorizar esse trabalho de ensino, seja na igreja, seja ministerial, na escola dominical, no culto de ensino, outros cursos que a igreja fornece, incentivar os nossos adolescentes e jovens a concluírem o ensino médio, pelo menos aqui no Japão, mostrar que eles são capazes, ajudá-los eles a vencer essa barreira do idioma, né, que as nossas crianças sofrem, acabam não entendendo a matéria por completo, ali na sala de aula, muitas vezes fica de escanteio na sala, ou vai para uma sala à parte, uma sala internacional, onde ele vai perder o compasso da sala. Então nós temos esses desafios de trabalhar também os nossos filhos, os nossos adolescentes, e incentivá-los. Conclui o ensino médio. Dá um jeitinho, tenta fazer um esforço, fazer um semongaku, um daigaku, vamos mudar a sorte deles, né? Para que não precise fazer esse caminho, que foi um caminho difícil dos nossos pais, os que vieram primeiro aqui no Japão há 30, 25 anos atrás, e eles fizeram esse caminho de desbravar, né? Pegar trabalho pesado, trabalho sujo, não saber falar o idioma, sofrer com saudades do país, saudades da família, não conhecer seus direitos, que eles não conheciam seus direitos. E então esse caminho foi um caminho que a primeira geração passou desbravando, eles são os pioneiros. Nós devemos a eles total gratidão por estarem desbravando, né, esse caminho. Nossa geração, os filhos e agora aqui os netos, têm a chance de ter uma sorte melhor. E isso influencia muito no fator evangelização, né? Então, é a área onde eu atuo, é a área onde eu estou trabalhando e militando, né? A gente costuma utilizar que a igreja é uma igreja militante, então estamos nessa luta, nesse trabalho, de
tanto trabalhar aqui a nossa casa, a nossa família, como também os irmãos amigos da igreja e os amigos da escola. Esse é um pouquinho do contexto, né, que estamos trabalhando. Eu acho que eu achei o texto, pastor. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem o dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falando a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Isso. Certo? E o apóstolo Paulo, ele debatia com os filósofos gregos da época, Uhum. né? Ele debatia lá no Areópago, ele estava em Atenas, Atos capítulo 17, e ele debateu levando uma grande filosofia para eles, que era o evangelho, e ele também debatia dentro das sinagogas com os judeus, né, provando que Jesus era o Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele era muito bom de filosofia, ele era muito bom de teologia, ele era muito bom de Bíblia, ele era muito bom de lei. Uhum. Inclusive, ele cresceu, né, em uma sociedade grega, né? Ele cresceu em uma sociedade grega, mas ele, sendo judeu, e cresceu, né, aos pés de Gamaliel, né, aprendendo, né, as leis, né, que eles tinham que aprender até os 13 anos de idade, mais ou menos. Então, ele conhecia tudo, né? Ele tinha esse conhecimento não só cultural, mas também social. O Paulo ele é extraordinário, né, na minha opinião. E ele uma pessoa por si própria, sem o Espírito Santo de Deus na vida dele, já é uma pessoa extraordinária. Imagine com Deus na vida dele. Quando Deus se revelou para ele, ele enxergou quem era Cristo, e Deus já preparou ele desde então para ele ser usado por ele, por Deus. Foi maravilhoso, né? Quando ele chegou na Grécia, quando ele viu aqueles altares de Deus, ele viu lá ao Deus desconhecido. Uhum. Ele teve aquela estratégia, falou assim: é esse Deus que eu vou pregar, o Deus desconhecido. É maravilhoso isso, né? Então, acho isso Uhum. maravilhoso. É tremendo. Quer responder, pastor Jonas, essa pergunta? Olha, quer, Yukio, responder? Pastor, fica à Você vontade. já está na câmera grande aí, manda aí pra gente. Vai lá, Gutierrez, muda a câmera aí, Gutierrez. Olha aqui, o Cleverson fez outra pergunta. Pastor Jonas e bancada, a paz do Senhor. Ele está trabalhando, só que ele está acompanhando. Pastor Jonas, obrigado por ter atendido o nosso convite. Estou acompanhando aqui do trabalho. Obrigado. Aí ele deixou uma pergunta, uma curiosidade. Talvez saia um pouco do contexto, mas se puder me responder, se puder me responda, por favor. Quando a gente deixa de cumprir o ID de Jesus, a gente peca? Ele falou, a gente pega, mas eu acho que a gente peca, né? A Acho que peca. pergunta. Eu acho que a questão do pecado, a gente entende na Bíblia que existe o pecado de omissão, né? Desde o Antigo Testamento, o profeta já falava que ele era como um atalaia, e o atalaia ele tinha que ficar lá vigiando, né, o que acontecia Uhum. fora da cidade, e você vendo o perigo chegando, se você não gritasse para a cidade que o perigo estava chegando, você estaria omitindo, né? Seria omisso, e aquele sangue derramado seria requerido então da mão daquele atalaia que não foi fiel ao seu chamado. Eu não gosto muito de entrar em questões de vai ser salvo ou não vai ser salvo, ganha a salvação ou não ganha a salvação, sabe? Se eu pequei, então, né, vou perder a salvação por causa disso. Eu não gosto de entrar nisso, porque quem vai salvar é o Senhor Jesus, né? A salvação é algo muito maravilhoso e mais abrangente do que a gente imagina. Contudo, o pecado seria esse pecado, Cleverson, da omissão, né? É nosso trabalho. O apóstolo Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não está falando um ai de mim, olha lá, hein? Você vai ver, senão Deus vai te pegar, hein? Como se Deus estivesse armando uma pegadinha para pegar o cara com vontade. Então, esse Deus que tem vontade de toda hora estar punindo, também não gosto, né? Eu prefiro um Deus de relacionamento, um Deus pai. A Bíblia fala, Jesus falou, se vocês, sendo maus,
sabem ser bons pais, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, se eu olho para o meu filho, para minha filha, e sei o tamanho do amor que eu tenho por eles, e sei que eu só corrigiria realmente em caso de necessidade, eu também, então, procuro imaginar não um Deus querendo toda hora punir, mas sim um Deus que mais tem vontade de abençoar. Então, o pecado seria o pecado de omissão, a Amém. meu ver. Amém. Queria dar um bem-vindos aqui à minha mãe. Seja bem-vindo, missionária Edna. E meu primo Juan, está no Brasil, João Okada Medeiro da Silva, até deixou um comentário aqui. Juan, que aqui no Brasil tem gente que tem teologia, mas não tem amor ao próximo. Já vi um professor de teologia expulsar um bêbado da igreja. Ele só estava dando aleluia, glória a Deus. Se ele não estava incomodando o culto, não estava mexendo, não estava assediando ninguém, poderia ficar, né? Poderia ficar. Quando é assim, geralmente os diáconos da igreja, eles ficam mais atentos, senta junto, fica ali com a Bíblia, né? Dá o apoio. Eu sei que a nossa realidade aqui no Japão e a realidade no Brasil é bem diferente, né? Muitas vezes pessoas entram para bagunçar o culto ou até cometer crimes, né? Mas realmente a gente tem que dar essa atenção para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho e ensinar o Evangelho. Uma vez, eu era seminarista, eu tinha 18 anos de idade. Eu entrei no trabalho e conheci um rapaz lá, e aí ele começou a me fazer perguntas existenciais, perguntas da Bíblia, e eu estava ali tudo na ponta da língua, porque eu estava cursando, né, a teologia. E aí tudo que ele perguntava eu mandava, e isso, e aquilo, e tal, e tal, e tal. Aí eu vi que já chegou num momento assim que só estava virando uma disputa pela disputa, né, para ver quem sabia mais. Até que ele chegou e falou, e os dinossauros existiram? E aí eu, sim, tal, e isso e aquilo, pode ser essa teoria, pode ser aquela. E ele, e os índios na Amazônia? De onde vieram? Eu falei, rapaz, agora você me pegou, de onde vieram os índios na Amazônia? Ele porque quando Pedro Alves chegou lá, já tinha índio, de onde eles vieram? Eu falei, não sei, a Bíblia não fala? Eu falei, mas como que a Bíblia vai falar um negócio desse? Então, às vezes a gente está valorizando muito uma coisa que não tem tanta necessidade, né? Por alguns anos aí, na era medieval da teologia, os teólogos discutiam quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete, né? Então, acho que a gente deve usar a educação cristã mais para a nossa realidade mesmo, né? Amém. Tem um outro trecho da Bíblia que fala que o salmista fala que ele não se mete em coisas muito grandes, né? Ele se contenta ali com o simples. Só o básico já tem muito trabalho. Se eu olhar a minha volta aqui agora, onde eu estou aqui no meu estúdio improvisado, eu já identifico dezenas de coisas que eu preciso fazer, arrumar, deixar melhor. Se você, onde você está, irmão ou irmã, olhar ao seu redor agora, você vai encontrar pessoas que você precisa dar atenção, trabalhos que você precisa fazer, um parafuso para apertar aí, alguma coisa na parede, no quintal, alguma coisa que a esposa, o marido pediu, o filho pediu. Só o básico do dia a dia, nós já temos muita coisa para fazer, né? Do que às vezes a gente querer ficar resolvendo aí se dinossauro isso, aquilo, ou temas que vai muito longe, que não vai converter ninguém. Então acho que a gente deve gastar o nosso tempo com isso, com o que vai salvar. Peraí, aqui, a missionária já deixou um comentário, pastor. Ela falou aqui no Japão, eu tenho assistido que a classe que mais passa momentos difíceis é os jovens e crianças. Não se tem algo teológico, entre parênteses, ensinamentos, direto a eles, investimentos. Nem toda igreja consegue ainda ter uma estrutura de, seja um curso teológico ou classes especiais para as crianças, né? Então, é algo que, quando a igreja não tem condição ainda, é algo a se construir, né? Então, nós temos aí livrarias que tem aqui no Japão, que trazem livros do Brasil, tem livros digitais que dá para você adquirir pelo Kindle, por exemplo. Eu uso muito Kindle, gosto de livros digitais.
que você pode, a partir daí, preparar. Hoje em dia tem curso online, você assiste numa videoaula através do Zoom, do Google Meet, essas plataformas de chamada. Você pode fazer um curso de 6 meses, 1 ano, até 3 anos de teologia, ou curso voltado para a educação cristã, e você preparar, né, preparar professores. Então, a gente não pode só também, né, falar, queria que tivesse isso, queria que tivesse aquilo. Não, a gente precisa traçar um objetivo e realizar, né? Então, é algo que vai de cada igreja, né, conseguir ou não, ter ou não essa condição de fazer uma classe mais bem preparada, né? Eu reconheço a necessidade do Japão, é grande. Yuki, você poderia responder, né, Yuki? Sobre a música secular, fiquei curiosa. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu sou muito chato para isso, para responder. Eu acho que talvez a minha resposta não será muito bem-vinda, porque eu sou um adorador, né? Então, nada que não seja voltado para o Senhor não é para o Senhor. Então, não enxerga a música como uma música, né, Yuki? Você já vê a música como uma adoração, né? Eu vejo a música como eu sou um adorador, né? Meu coração está voltado para adorar somente a Deus, né? Então, se a música não traz uma adoração a Deus, então não é para o Senhor. Porque por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, eu vejo que muitas músicas seculares são feitas consagradas a deuses, né? Até mesmo a demônios e etc. Isso é fato, né? Então, você vê assim, tem um hino na harpa cristã, que é o 126, se eu não me engano, ou 26, que fala... qual é o hino? É o 26 ou 126? Que fala assim... eu tô esquecendo o hino da harpa, peraí. Ué, Jonas saiu? Não, Chile. Peraí, acho que é o 120. Acho que é o 26 da harpa. Fala assim. Ah, tá. Acho que é o 26 mesmo. Pensando sobre os não. Passa a celestial da melodia, tem o lá. Acho que é acho que é 126. É que fala sobre isso, né? Sobre como adorar a Deus, né? Como você. Deixa eu pegar aqui para ficar mais explicado para vocês entenderem, porque eu não lembro de qual a letra. Aqui. Tá aqui. Yuki, eu vou ler a pergunta do Juan enquanto você está Pois pensando não, aí. fica à vontade. O Juan, meu primo, lá está no Brasil, ele colocou assim: me ajuda, por favor. Uma pergunta, pastor. Meu pastor já fala que não é de Deus cantar rap, porque Daniel não se misturou com as coisas do mundo, que nós devemos escrever somente louvor. Mas eu tenho este dom de rap, sem palavras, sem gírias, sem palavrão e sem gírias. Eu poderia usar este dom para alcançar mais um jovem ou pessoas que gostam de ouvir este lado da música? Então, realmente é interessante essa pergunta do Juan, né? Eu sempre peço para ele, o pastor Jonas, o Juan é nosso primo, ele cresceu no Japão, ele fala muito bem japonês, muito bem, ele é nato Nihongo, fluente mesmo. Ele é um nativo no Nihongo, né? O primeiro idioma dele é o japonês. E ele tem uma facilidade de escrever rap cristão. E é lindo demais ele cantando, e são letras assim maravilhosas. Ele já até foi convidado já por raps seculares japoneses para cantar, e ele rejeitou, né? Porque ele se converteu a Cristo, tudo. E eu acredito que Deus vai usar ele muito ainda no Japão ainda para alcançar muitos jovens, né? Porque Deus vai usar ele muito aqui para esses jovens. Ele mora aqui no Japão? Ele Agora está no Brasil. No Brasil. Pretende voltar? Sim, futuramente ele disse que vai voltar. A esposa dele vai entrar agora na faculdade de psicologia, se não me engano. E assim que ela se formar, eles estão pensando em vir para o Japão. Tá, quando vier para o Japão, tá convidado a vir morar aqui em Oizumi, viu, Juan? Vamos fazer umas músicas boas aí para evangelizar. Mas responde, Yuki. Então, achei o hino, o 126 fala assim, né? Os mais belos hinos de poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão, né? Eu vejo assim que
esses louvores, esses hinos foram escritos, né, em tribulações, em momentos difíceis, até mesmo de alegrias, tudo, mas foram inspirados por Deus, né, pelo Espírito Santo do Senhor. E eu vejo essas músicas seculares, não vou generalizar todas, né? Tem algumas que são músicas até bonitas, mas na minha opinião, né? Essa é a minha opinião, não estou dizendo que é certo ou errado, né? Mas na minha opinião, como um adorador, como eu já disse, repito, né? Tudo que não é levado, né, não é voltado para adorar a Deus, para mim não é música, né? Para mim não é adoração, né? Então essa é a minha resposta. Agora eu não sei teologicamente, né? Pastor Jonas pode fazer essa pergunta, né? O que ele acha sobre isso? Eu acho que o pastor Jonas não quer responder essa pergunta, não. Mas, ó, gente, vou falar só minha opinião. Eu não sou contra, não, quem gosta de ouvir. Inclusive, tem muitas músicas que minhas sobrinhas ouvem, que não são música cristã, são músicas seculares, que ensina ela a aprender o português, o inglês, o japonês. São músicas seculares, né? Então, Mas sabe que eu vejo nisso? Eu vejo assim que essa questão de não haver problemas, não vejo problemas, aí que está o perigo, que pode influenciar o coração das criancinhas, das pessoas, e influenciar e trazer sementes que pode confundi-las, né? Até mesmo atrapalhá-las de elas crescerem espiritualmente. Isso é muito perigoso, eu acho. É que tem música secular também, né, Yuki, que ensina, né? Entendeu? A música da criança, uma música de uma criancinha, que a criança ouve lá, A, B, C, D, E, F, G. Ela tá ensinando o alfabeto, é música secular, né? Entendeu? Não, eu vejo assim, a questão ali que da pergunta Tem que deles, saber filtrar, né, Yuki? a questão da pergunta deles não é questão de aprender, né, mas sim de escutar e cantar e viver ela. Né? Jovens querem ouvir para curtir. É isso que é o perigo. Curtir traz o coração. Né? Então, o coração fica cheio e o coração está cheio aqui transparece. Né? Então, tem muito cuidado com isso. Né? Essa é a minha opinião. A Bíblia vai falar, não só para música, mas também para muitas outras coisas. O Gutierrez falou que eu não quero responder a pergunta. É que sempre que vem a pergunta assim, nesse formato, aí ela começa a descambar para muitas outras coisas, né? E isso, e aquilo outro. Quando a resposta bíblica é uma só, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar, existe aquilo que edifica, existe aquilo que convém, existe aquilo que é santo, e existe aquilo que é pecaminoso. Então, a música A, B, C, D, F, G, ela não entra aí na questão nem de santo, nem de profano. Edifica ou não edifica? Edifica, porque a criança aprende inglês. Tem músicas seculares que a letra é muito boa, o ritmo também é muito bom. Só que a vida de quem canta que não é boa. E geralmente as pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra. E, geralmente quem ouve um cantor secular que tem uma música boa, muitas vezes se espelha mais na vida desse cantor do que na letra boa que ele fez, né? Exatamente. Então aí ele está sendo mal influenciado. E existe a música totalmente profana, Viram ídolos, né? Que é a pessoa, realmente é a música pecaminosa, que fala de pecado, canta pecado e está querendo realmente fazer o pecado. E tem a música sacra, que é a música de louvor. Muitas vezes a gente canta música que foram feitas e gravadas por cantores cristãos, que não é louvor. Se você olhar lá, você vai ver, não é só porque o cantor é gospel que a música é louvor. Adoração. Não é. Tem música que não é louvor. Eu já vi música falando assim, porque o invejoso do seu vizinho vai ter que ver Deus te abençoar. Ou seja, ele tá colocando intriga Sabor entre de mel, vizinhos. eu não gosto dessa música. Né? Negativo. Então, por isso que eu não entro muito nessas questões, porque elas tomam tempo e vai fugir do nosso tema aqui da live. E no fundo é isso. Edifica ou não edifica, convém ou não convém, é santo ou é profano. Se você fizer esse filtro para tudo que você faz, seja música, esporte e outras coisas que o mundo evangélico trouxe esses tabus aí dos anos 80, 90, e algumas pessoas falam isso até hoje,
usa sempre esse filtro aí que vai dar tudo Como que é o certo. filtro? De novo, fala de novo, pastor. Edifica ou não edifica? Convém ou não convém, é Convém ou não santo ou é convém? profano. É santo ou profano. Amém. Isso. Amém. Acho que o Denis deixou uma pergunta aí para o pastor Aham. Jonas. Eu vou colocar agora. Posso? Pode. Quais os temas de ensino que chamam mais a atenção hoje em dia, na visão do pastor? A paz do Senhor a todos e um abraço. Pelo jeito, Olha, ele deixou a pergunta e saiu correndo, né? Mas, Não é exclamação, é interrogação. sim, na verdade, é interrogação, mas ele botou exclamação. Mas, ó, o Murilão aí dando a paz do Senhor. Murilo é o Murilão, próximo. Murilão vai estar junto com a gente aí daqui uns dias, hein? Mas, por favor, pastor. Nessa pergunta dele, eu não entendi se é o que mais chama a minha atenção, se é o que chama a atenção da educação de uma forma geral, Acho que é de uma forma geral, né, pastor? ou do ensino cristão. Aí Sim. eu não sei qual dos Sim. três. De forma geral, o que muito está se falando é a questão da rede social e do desenvolvimento do cérebro da criança com o tempo na frente da tela. Isso daí são temas que têm sido muito tratado no ambiente educacional secular, porque as crianças têm perdido foco. As crianças não têm conseguido se concentrar muito. Uhum. E quando é uma conversa pessoa com pessoa, olho no olho, não tem tido um bom desempenho. Na educação cristã, isso depende um pouco de país para país, mas no contexto ocidental, trata muito essa questão da família, né? Questão da família. E essa lição da EBD, que é do segundo trimestre, está tratando sobre isso. Se vocês pegarem o tema, vai ver que vai falar desses ataques que a família tem, né? Então, a família e a fé. Então, família e esses ataques do secularismo é sempre pauta na educação cristã. E para mim, pessoalmente, é essa nossa realidade aqui do Japão, de que nossas crianças possam concluir os estudos no ensino médio japonês, que elas possam manter a língua portuguesa como ponte de conversa com o pai e a mãe, porque muitas crianças acabaram, para ir bem no japonês, acabaram perdendo o português, Eu digo como língua de herança, né? E quando perderam o português, perderam assim essa intimidade com o pai, com a mãe, né? Essa cumplicidade, infelizmente. Então, para mim, é nossa realidade aqui de brasileiro no Japão. Cuidar que os nossos filhos tenham um bom desempenho na língua japonesa, na escola japonesa, na língua portuguesa e na fé, que tenham uma fé sólida. Nós, cuidando disso, estamos moldando um tesouro, estamos moldando um diamante muito precioso. Quando eles chegarem à fase adulta, eles serão grandes instrumentos na mão de Deus para fazer a obra de Deus aqui nesse país e para eles também terem uma vida boa, né? Esse é o nosso desafio hoje. Amém. Glória a Deus. E... o papo está muito bom, mas já são 10 horas e 40 minutos, 22 horas e 40 minutos. Temos que encerrar, né? Ok. Mas só posso fazer só a última pergunta, Yuki? Claro, fica à vontade. Uma vez, pastor, eu ouvi, não lembro onde que eu li, que a educação ocidental, não. Não lembro qual tipo de educação que era, que eles ensinam, não é de frente, mas sim pelas costas. E eu entendi que dando um exemplo que ele ensina os filhos, né? Você sendo o exemplo, né? E minha mãe, ela colocou uma coisa aqui, ela disse assim que hoje em dia, aqui no Japão, eu tenho assistido que a classe que mais passa momentos difíceis é a dos jovens e crianças. Eu fiquei pensando, ela falando isso, eu fiquei aqui conversando e eu fiquei pensando. Educar dá muito trabalho, né, pastor? Educar dá muito trabalho. Porque eu vejo a minha cunhada ensinando minhas sobrinhas que ela ensina a mesma palavra para a criança aprender mais de 1000 vezes. E as pessoas, nossa, como que é fulano de tal inteligente? Mas
ela não vê o tempo que minha cunhada passa com a minha sobrinha. No domingo, eu vou para casa do meu irmão coloca a minha sobrinha na frente do teclado e ele toca no teclado e manda ela fazer. E ela não quer fazer no começo. E ela começa a chorar, ele olha para a cara dela e fica. Aquela paciência. Até que ela começa e ela faz aquela coisa, ele, sugoi, e a criança fica toda alegre. Às vezes, esse problema da educação, pastor, às vezes os pais ele quer poupar o filho da dor, né? E isso futuramente seja prejudicial para o filho, e os pais também, que é próprio se prejudicar e ensinar a dar trabalho, né? Ensinar a dar trabalho, né? Talvez o problema da educação, e no Japão, na nossa realidade que a gente vive, você não precisa de estudo superior para você poder trabalhar e ter um salário, né? No Brasil já é mais difícil, né? A realidade daqui, do Japão, eu acredito que ela faz muito. Ela deixa o ser humano mais preguiçoso, ou ele não mostra a necessidade da pessoa ter que estudar. Será essa cultura não, mas o Japão ele não faz isso, a pessoa não precisar estudar? Porque eu vejo muita gente no Japão que tem uma loja, um comércio, que está indo bem, que não tem estudo nenhum. E a criança olha aquilo e fala, pô, o cara, né, não estudou, não sabe nem falar direito, e ele tem uma oficina, uma loja de carro, trabalha por si mesmo e está bem, por que eu vou estudar, né? Como fazer botar isso na cabeça da criança, que o estudo ele é importante? Eu fico pensando muito nisso, né? Porque como eu tinha dito para o senhor, com 14 anos eu queria trabalhar já e não queria mais estudar, e eu sofri muito. Hoje eu sofri na pele, e hoje eu vejo que realmente, poxa, se eu tivesse estudado, eu teria outras áreas, teria aberta na minha vida. Como botar na cabeça de um jovem ou do pai que o melhor para o filho dele, por mais que está doendo, é melhor ele estudar, e para o jovem, por mais que no Japão você não precisa de estudo, você consegue um emprego, mas estudar é a melhor opção. Como botar isso na cabeça da pessoa? Sim, nós temos aí todo um contexto da questão da imigração que foi feita, né? Quando os brasileiros migraram para o Japão em grande número, o movimento Decaseg, quando começou, lá no início da década de 90. Sempre, todas as migrações em grande número, seja para qual país for, sempre a primeira geração, ela precisa desbravar, a segunda geração fica um meio termo, um meio lá, meio cá, e a terceira geração para frente que as coisas começam a se assentar mais. Também foi assim quando os japoneses foram para o Brasil, há mais de 100 anos atrás. Todos eles foram imaginando que voltariam para o Japão. Os brasileiros também vieram para cá imaginando que voltaria. Então essa geração que chegou aqui em fase escolar, e ainda no início da década de 90, início dos anos 2000, estava chegando essa fase do Chugaku, né, finalzinho do ensino fundamental, na hora de passar para o ensino médio, muitos já vislumbraram ali, com 15 anos de idade, que poderiam trabalhar e ter um salário. E aí, meio que essa conjunção de coisas facilitou. Então, esse jovem, com 15 anos, ele ia trabalhar 8 horas por dia, ia ter 180 mil ienes na carteira. O pai não ia ter que ter a despesa de comprar material, comprar uniforme, pagar a entrada do filho no ensino médio japonês, que é caro. E, além disso, o filho ia pegar parte desses 180 mil e dar um pouco para o pai e para a mãe. Então, para quem pensava, vou voltar para o Brasil em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, ainda era negócio. Por quê? Porque lá, meu filho chega lá, ele vai correr atrás disso daí. Acabou que muitos ficaram, não voltaram para o Brasil, e, infelizmente, alguns ainda mantiveram esse estilo, mesmo já estando no Japão há 15 anos ou mais. Então, essa é uma realidade que o pai e a mãe têm que entender, né? Que se você não está naquela pegada Decaseg, qual é a pegada Decaseg? É você não ter telefone celular, não ter carro, não ter casa alugado no seu nome, é você depender da empreiteira, ter um futon, uma panela de gohan e uma geladeira, e fazer 16 horas por dia de trabalho. Essa é a pegada Decaseg.
Uhum. Faz isso por 2 anos, vai embora para o Brasil. Mas ninguém mais está assim. Quem vai ficar sem internet, quem vai ficar sem um carro, quem vai ficar Uhum. sem um smartphone. Uhum. Então, nós meio que nos assentamos aqui nesse país. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo. É aí que o Uhum. pessoal um pouco diferente inventa aí algumas teorias, né, de quebra disso, quebra daquilo. A gente tem que quebrar esse ciclo, não tem nada a ver com quebra de maldição, tem que quebrar esse ciclo que, ah, eu, meu pai, o meu avô não terminou os estudos, então também não vou terminar, ou não foi para uma faculdade, então também não vou. É possível, né, a geração que está estudando hoje quebrar esse costume, né? Uma vez que uma geração, eu não tenho os números agora, tá? Mas Uhum. existe pesquisa disso. Uma vez que uma pessoa sobe para o ensino Superior. superior, todos os seus filhos, sua descendência também vai para o ensino superior, porque Uhum. passa a ser o comum. Uhum. Você vê pai que só tem o ensino médio e filho que tem o ensino superior. Agora, pai que tem ensino superior e o filho só ensino médio, você não vê. Uhum. Porque o pai que foi para o ensino superior, a Uhum. mãe, também o filho já vai, já é natural, já fica natural. Então você não tem que convencer o seu filho que ele vai ter que ir para uma Uhum. faculdade. Porque se o pai e a mãe já foi, na cabeça dele já é Uhum. natural. É Shogaku, Chugaku, Koko e Daigaku, né? Uhum. Ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Já é natural. Geralmente esse trabalho se dá para quebrar. Isso daí é um pouco do trabalho que eu faço aqui também, de convencer Uhum. alguns jovens a voltarem a estudar, concluir o ensino médio. Tem essa prova aí do Enseja, que você em um dia você faz 4 provas e você conclui o ensino médio. Isso daí é muito bom, porque abre uma janela de oportunidade que o Uhum. cara que está sem ensino médio, só na fábrica, não vislumbra nenhuma outra oportunidade, ele vai ter a chance, ele vislumbra a chance de se formar naquilo que ele sempre sonhou, ou naquilo que ele pode se formar. Então, vale a pena o esforço de falar assim, eu não estou mais naquela pegada de Kaseg, né? E o meu filho, ele tem que ter a oportunidade que eu não tive. Então, o pai e a mãe que pensar assim e fizer um pequeno sacrifício, vai conseguir. Já para encerrar, é possível o filho ele estudar durante o dia e fazer um arubaito no McDonald's à tarde, no 7-Eleven. Isso daí vai Uhum. ajudar ele a fazer uma renda e pagar seu próprio Uhum. estudo. Hoje em dia você pode comprar e vender online, né? Os meninos falam Uhum. bem japonês, tem o Mercari, tem a Amazon, tem Uhum. formas de você vender online e fazer um dinheiro que vai pagar o seu estudo. Então, dá trabalho, igual você falou, dá trabalho, tem que sair, parece até meio coaching falando, né? Mas Uhum. tem que sair da zona de conforto, tem que se mexer e tem que mudar a sorte, né? Deus vai fazer a parte dele e nós devemos fazer a nossa, né? Uhum. O trabalho é parte nossa. Amém. Obrigado. Yukio, então vamos. Pastor, muito obrigado pela sua explicação, pela sua participação conosco hoje. Foi de uma live maravilhosa e muitas pessoas estão aí assistindo. Não se manifestaram porque estão aprendendo, estão sugando, né, o que o pastor está falando, Absorvendo. absorvendo, né? E estamos felizes porque são oportunidades que Deus nos dá para nós crescermos, né? O Thierry falou, o que você falou, tenho aprendido bastante também com vocês hoje. Eu vou ser pai em menos de 2 meses, mais ou menos, e educação dá trabalho, mas tem a esposa do meu pastor lá no Brasil, a irmã Joné, sempre falava, a vitória do crente não está no começo nem no fim, está no final, né? Então, Nem no nosso meio, né? Que gozo, no começo e no meio, né? É no fim, né? sim, mas está lá no final. Então, o nosso gozo está lá no final, né? Então, quando a gente vê o nosso filho, nossa filha, lá na faculdade, se formando, é uma alegria imensa, né? De aquele sentimento que valeu a pena, né? E assim também é na nossa vida cristã, né? Com Deus, né? Também a gente vai caminhando, vai passando por dificuldades, obstáculos, né? E vai ensinando a nossa educação cristã, né? E quando vai ver, o nosso filho está lá, né? Falando do amor de Deus, pregando o evangelho, convicto da sua fé,
né, da sua crença em Cristo, e você vê assim, valeu a pena, né? Isso valeu a pena. Então, é maravilhoso isso. Então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, pastor. Manda nossas saudações aí à sua família, a todos, né, pastor presidente, né, o pastor e sua esposa, que um dia possamos nos encontrar pessoalmente para nós falarmos e conversar mais sobre temas diversificados. E que não seja lá no céu, né? No céu. Eu só demorei para vir porque a live ela acontece nas quintas-feiras e é bem no horário da nossa escola teológica, que a gente dá aula aqui toda quinta às 9 da noite. E aí aconteceu que esse mês agora, o professor está sendo o professor Murilo, e aí o Gutierre caiu certinho, calhou da gente se encontrar, e eu falei, tem que ser agora, Gutierre, tem que ser agora, porque eu vou estar livre por 3 semanas, nas próximas 3 quintas-feiras eu estou livre nesse horário. Se fosse outro horário, eu já teria vindo antes, viu? É só... e o pessoal que quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, se você entrar aqui, deixa eu ver, aqui, isso. Aqui onde está o nome, tá o arroba, do Instagram, e lá vai ter um link que vai estar o trabalho da escola, vai estar o trabalho do seminário teológico, vai estar a página da igreja, onde eu sirvo, e também do trabalho missionário que nós começamos aqui em Oizumi. Então tá todos os links lá, tá? Então pode entrar aí, vai ser um prazer falar com vocês, e o primo de vocês, quando vier, vem para o Oizumi aí que nós vamos fazer umas músicas aí para evangelizar os japoneses. O pastor Jonas tem um canal também, né, pastor? Tem um canal também, pode acompanhar. Tá nesse link aqui também, tá nesse link aqui. E esse código aqui, QR. Se ler o QR Code e vai direto para os links. Aí tem tudo que eu atuo, que eu trabalho, tá nesse QR Code aqui também. Amém. Amém. Então, muito obrigado. Thierry, por favor, dê suas considerações finais aí, suas mensagens, sua palavra final aí para nós já encerrarmos com oração e dar sanará para todos. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Hoje demoramos um pouquinho, que eu estava com dor de cabeça, eu me atrasei, me enrolei tudo, mas a live saiu e foi muito edificante. Eu até melhorei no decorrer da live, fiquei até melhor, graças a Deus. Muito feliz que o pastor Jonas está aqui junto conosco. Se fosse outro tempo, dificilmente o senhor estaria aqui. Eu lembro algo meio chato de dizer, mas eu lembro que não existia muita união entre as igrejas, e eu fico muito feliz que isso está acontecendo, né? O pastor Gessival liberou todo mundo, o pastor Gessival também futuramente vai estar aqui conosco, então eu fico muito feliz por esse trabalhar da nossa geração, tem mudado, tem crescido, do nosso canal também, receber todos, independente da denominação, receber pessoas, então eu estou muito alegre com esse trabalho, muito alegre com as pessoas que nos apoiam, tem muita gente de outras denominações que sempre está aqui toda semana conosco, então é muito satisfatório estar trabalhando, e tudo isso que a gente faz é para o crescimento da igreja, do povo, o crescimento de vocês que nos acompanham, então que vocês possam guardar algo que a gente aprendeu hoje. Acho que vou pedir o pastor Jonas também para dizer mais uma vez aquele filtro que o senhor ensinou, que acho que ele serve em tudo na nossa vida, e guarde no seu coração, vá embora hoje, aqui no Japão é noite, no Brasil é dia, mas que você possa dormir, ou que você possa passar a sua manhã com algo que você aprendeu aqui no seu coração, amém? Pastor Jonas, dê sua consideração, e nos ensina mais uma vez esse filtro, para a gente poder estar memorizando bastante. Beleza, quero agradecer, Gutierre, o convite, a conversa que tivemos pessoalmente aqui em Ota, lá na igreja sede, durante a convenção. Sim. E agradecer, Yukio, também pela conversa, o papo. Fiquei muito feliz quando eu soube que você tinha se casado e tá para ser papai aí. Já é papai, né? Só vai pegar a bênção no colo. E quando dizem, filho dá trabalho, educado dá trabalho, tudo na vida dá trabalho. Tudo na vida. É você ter um carro dá trabalho, você ter uma casa dá trabalho, qualquer coisa que você fizer dá trabalho, e filho também. Então, mas é um trabalho gostoso, um trabalho muito bom, e tenhamos nossos filhos aí, que venham com muita saúde, viu, Yukio? Eu vou estar acompanhando, já acompanho vocês aí no online pelo Facebook, e vocês serão ricamente abençoados também por Deus em tudo que vocês fizerem.
É só nosso muito obrigado. O Amém. filtro lá é convém ou não convém, edifica ou não edifica, é santo ou é profano. Convém ou não convém, edifica ou não edifica, ou é santo ou é profano. Isso. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Gutierrez, então, Muito antes de obrigado. terminarmos aí, coloca de novo aí o Candi que eu coloquei aí, para o pastor Jonas ver. Pastor Jonas, esse aí é o Candi do meu filho, né? Que nós escolhemos, que o nome dele é Okada Makoto Josué Okada, né? Makoto Josué. Minha esposa preferiu botar Josué do que Joshua, né? Joshua é muito comum na América, ela falou, então ela gosta de Josué. Sim. Né? E Makoto, esse Candi nós escolhemos que ela gosta dessa palavra que a Bíblia fala, Makoto ni Makoto ni, em verdade, verdade vos digo. Então, a palavra Makoto ela gosta. E nós escolhemos esse Candi que fala a palavra da verdade, né? Que bonito. Né? Muito bonito, Makoto, palavra da verdade. Parabéns. E Josué é Deus salva, né? Então, Isso. eu sei que vai ser uma benção aqui nessa nação, esse meu filho. Com certeza. Oi, o que? Você pretende ir para a América ou vai ficar no Japão? Desculpa a pergunta muito pessoal. Não, fica à vontade. Nós decidimos morar no Japão. Ela ama o Japão, eu amo o Japão. A gente vai agora no final de novembro, para começo de dezembro, ficar lá uns 2, 3 meses agora, esse ano, para a família dela conhecer o nosso filho e também me conhecer pessoalmente, que ainda não podemos conhecer por causa do corona. Não deu tempo para viajar, não pôde viajar, não teve essa oportunidade. Mas agora nós podemos ir, né? Vou entrar em licença paternidade, ela também em licença maternidade. Então, a gente vai ficar um ano e a gente vai poder viajar. E eu penso em morar no Japão com ela. Nós pensamos em fazer aqui, nós estamos com E o Kyo é japonês, pastor. Ele é naturalizado japonês. Que bom. Tá enraizado. Sim. Tá morando em Shizuoka? Shizuoka Hamamatsu. Hamamatsu. Beleza, cidade muito bonita. Sempre que eu vou, eu fico muito feliz aí, rever o pastor Gilson, o pastor Jacó, o pastor Inácio em Hamamatsu. Quando vier, pastor Jonas, nos comunica para nós tomarmos café. Sim, o pastor Marcelo também. Eu gosto muito da região. Eu morei quase 2 anos aí, naquela época lá. E eu lembro. Saudade. Então, a gente se vê em outras ocasiões, pessoal. Amém. Desculpa tomar o tempo de vocês. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração só? Perfeito. Pastor Jonas, se eu podia orar para abençoar todo mundo, né? Então vamos orar. Aí já enterra. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, batendo, Senhor, um papo, sendo edificante e aprendendo juntos. Que o Senhor abençoe também os que acompanharam esta conversa, parte dela, os que acompanharam por completo. Aqui no Japão que temos uma noite abençoada de descanso, no Brasil um bom dia de descanso e de trabalho e uma semana, Senhor, produtiva para a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe o Japão e os japoneses, em nome de Jesus. Amém. 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 Logo depois dessa live vamos estar anunciando o próximo convidado da semana que vem, então fique atento aí, amém? Muito obrigado a todos, Deus abençoe e a paz do Senhor. Deus abençoe.